Eu não sei como é que você tem lidado com a situação do nosso país, ou as notícias que nós temos recebido. Pelo menos para mim, a sensação pessoal é que o nosso país está afundando cada vez mais num cenário mundial. A gente vai percebendo uma parcialidade de todos nós, né? Dependendo do time que você tem, do lado que você está, a gente interpreta as circunstâncias de acordo com as nossos posicionamentos políticos. As coisas que vão sendo escancaradas. Essa semana nós descobrimos o que nós já sabíamos, que o nosso país ele é dirigido por um crime organizado, até o nosso combustível é determinado pelo crime. E a gente vai recebendo esse tipo de notícia e a gente vai entrando em certo desespero, a gente vai ficando ansioso, preocupado. A gente vai olhar para um cenário do próprio Evangelho. A gente vê que a classe de pastores está também cada vez mais corrompida. Recentemente, um pastor filmado travestido na rua. Áudio de um pastor famoso do Brasil com linguajar imoral, um linguajar de malandro. E a gente vai vendo tudo isso e isso vai nos deixando angustiados, isso vai nos deixando, Senhor. E fora as realidades individuais e pessoais. Talvez injustiça, corrupção, maldade que você enfrenta na sua realidade, talvez no seu emprego, na sua classe, na sua faculdade, na sua família. E, infelizmente, muitas vezes dentro da própria igreja, mesmo num relacionamento com o irmão, dentro de um ministério, onde você tem a impressão de que parece que o mal ele está prevalecendo, né? E a pergunta que nós fazemos é: tem como viver em paz? Tem como ter algum tipo de tranquilidade nessa realidade onde parece que o mal parece prevalecer? Será que há? Graças a Deus pela sua palavra, que ela traz esperança, ela traz um encorajamento. E por isso nessa manhã fizemos uma pausa na exposição do livro de Deuteronômio para relembrarmos essas verdades e encorajarmos, né? E a palavra de Deus, ela vai dizer que aquele que confia em Deus, ele descansa, mesmo diante desse mal crescente, onde parece estar tudo descontrolado. Nós temos que olhar para Deus, para o Senhor. Acho fantástico o livro de Apocalipse, porque visualmente é isso que a mensagem transmite. Ao invés de olharmos parece que o mal, o inimigo está prevalecendo, olha para o trono, acima lá nos céus, ele continua reinando. E se a gente tirar o olho dele, a gente fica apavorado, a gente perde a tranquilidade. E é isso que o texto do Salmo 37, a gente não vai ler o Salmo todo, a gente vai trabalhar os 11 primeiros versículos do Salmo 37, é um dos meus salmos prediletos, e quis aproveitar esse momento para a gente olhar para ele e ser encorajado por ele. É um salmo de Davi. A gente pode imaginar, relembrar a história de Davi e pensar que existiam vários momentos que ele poderia ter escrito esse salmo, onde parecia que o mal estava prevalecendo sobre a família dele, sobre o reino. Ele é um salmo de sabedoria. Ele é um salmo de sabedoria. Isso tem que chamar a nossa atenção, porque é um conselho. Você quer viver como sábio nesse mundo? Presta atenção o que esse salmo vai dizer. E é interessante porque o livro de Salmos, você lê os outros livros, é Deus falando conosco, e o livro de Salmos parece que é o homem falando com Deus. A maioria dos salmos é isso, é o homem falando com Deus, são orações, obviamente inspiradas por Deus, Deus nos fala através dessas orações, mas é sempre dirigida para Deus. Esse salmo não, ele é dirigido para o homem. É um conselho de Davi.
inspirado por Deus para nós. Ele é uma poesia, né? No hebraico ele é um acróstico, a cada cerca de 2 versículos ele começa com uma letra do alfabeto grego, do alfabeto hebraico, mas obviamente a gente não vai perceber isso, porque a gente não vai ler em hebraico. Mas vamos ler os primeiros 11 versículos. Leia comigo aí, o Salmo 37. Olha que fantástico. Ele diz assim, Salmo 37, um salmo de Davi: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará com que sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor, espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão eliminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra, terão alegria na abundância de paz. Só de ler a gente já podia ir para casa, né? Mas vamos pensar algumas coisas nesse salmo. Ele começa dizendo no versículo 1, não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Davi já abre o salmo expondo sobre o que ele vai tratar e já nos dando um conselho sábio: não se irrite por causa dos malfeitores. Como lidar quando o mal parece prevalecer? Ele diz, não se irrite, não esquenta. Não deixa que isso te aflija, não perca a paciência com os que fazem mal. Eu não sei como é que você fica quando você vê uma injustiça acontecendo, né? Em diversas áreas. Já abri meu coração sobre o meu pecado, os irmãos estão orando por mim, eu peco no trânsito e eu fico esquentado no trânsito, principalmente quando as pessoas cometem injustiça no trânsito, elas não dirigem como elas deveriam dirigir. As pessoas, elas simplesmente esquecem que elas não são as únicas no mundo, não é? E elas param no lugar que atrapalha, né? E o super trunfo do trânsito qual que é? Liga o pisca-alerta. Ligou o pisca-alerta, você pode fazer o que você quiser. Se ligou o pisca-alerta, não tem mais lei de trânsito, né? Se você tem filhos, talvez o lugar onde eu mais perco anos de vida por causa de raiva é na escola, não é? Entrada e saída de aluno não tem trânsito, é cada um por si. Não há lei de trânsito, cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos. E o que Davi está dizendo aqui, calma. Não se irrite com isso. Com notícias de corrupção na política, em relação, talvez, no meio evangélico, igrejas ensinando aquilo que é errado. O sangue esquenta, e Davi diz que não permita que isso aflija o seu coração. Ele diz, e nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. É interessante porque eu fiquei pensando, eu fico irritado, mas será que eu invejo os que praticam iniquidade? Porque o processo é meio esse mesmo. Primeiro você fica irritado. E aí depois você olha os resultados da pessoa que faz o mal e aparentemente não acontece nada com ele. Você não vê a polícia parando o cara lá, estacionando no lugar errado, ele para errado, todo dia ele está parando ali, está atrapalhando o trânsito, e não dá nada, ele pega o filho dele na porta da escola, ele precisa parar lá longe. Aí você começa a pensar, quer saber? Acho que não dá nada mesmo, né? Tem pisca-alerta no meu carro também. E a gente começa a fazer o mesmo. Por inveja, por uma aparente, poxa, dá certo para ele, então vai dar certo para mim também. A gente começa a sonegar imposto, afinal o governo é corrupto. Se eles roubam, por que eu não posso roubar?
e a gente começa a fazer o que é errado por invejar o mal. Porque a gente vai pensando, poxa, eu tentando fazer aquilo que é certo, sofro por causa disso, tento agradar a Deus, abro mão dos meus desejos, me sacrifico para honrá-lo e só sofro. E a vida é difícil para mim. E o cara que faz tudo errado, a vida é fácil para ele. Tem outro salmo fantástico sobre isso, que é o Salmo 73, ele é bem complementar àquilo que a gente está conversando. Eu te encorajo a estudá-lo depois também. Você já abriu mão de honrar a Deus por inveja daqueles que fazem o mal? Por esses motivos? Talvez ali na escola, você está ali se dedicando, você presta atenção na aula, você faz as suas lições, você estuda para a prova, rala e tira um 7. Aí seus colegas não estão nem aí na aula. Eles bagunçam, não prestam atenção, não fazem as lições, não estudam. Aí vem a prova, eles colam e tiram 9,5. Ou eles até podem zerar, mas no Brasil ninguém repete de ano, né? E eles estão ali todos os anos com você. Aí você pensa, quer saber? Aí chuta o balde também. Pode ser algo semelhante no seu trabalho, na sua família, até mesmo na igreja. Você começa a abrir mão de valores por inveja dos maus, porque aparentemente não acontece nada de mal para eles. Mas olha o que o texto diz, por que eu não devo me irritar, por que eu não devo invejar? Ele diz no versículo 2, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Então ele fala para não se esquentar, não se irritar, não se angustiar com isso, nem invejar, nem entrar no mesmo caminho, porque o fim deles está determinado. Eles vão secar, vão murchar como uma planta, né? Imagina uma planta que nasce pela manhã, naquele orvalho, naquele friozinho da manhã, ele cresce verdinho. Mas conforme vai passando o tempo do dia, o sol esquenta, e vai se tornando cada vez mais forte, seco, e aquela planta ela murcha. Na frente da mesa onde a gente toma o café da manhã, ali tem um gramado ali, e às vezes não é uma planta, mas é um cogumelo, né? E a gente percebe isso, de manhã aquele cogumelozinho crescendo. Você chegou ali 11 horas da manhã, já não tem mais nada. Porque o sol esquentou e secou. É isso que ele está falando. Isso vai acabar logo. Gente, assim, eu não sou tão velho ainda. Mas é interessante que nesses 42 anos de idade a gente vê isso acontecendo. Eu lembro de amigos meus da escola, da faculdade, até da igreja. Eles decidiram ignorar a Deus e seguir por esses caminhos maus, desprezam a palavra. E eu confesso, várias vezes eu me comparava com isso, né? Satanás, o Deus do aplicativo, né? As mídias sociais para a gente comparar a vida com os outros. E eu olhava às vezes para eles assim e falei, puxa vida, né? Eu ralando aqui para viver uma vida fiel. E esses caras com dinheiro, com liberdade, aproveitando a vida. É interessante porque quando a gente faz comparação, né, a gente sempre esquece do lado positivo nosso, vê só o negativo. E esquece o lado negativo de quem você está comparando, você olha só o positivo, não é? O Salmo 73 faz isso. Já falei para vocês lerem o Salmo 73? Leia o Salmo 73, é interessante. Mas aí hoje, eu começo a olhar para a vida deles e você percebe que já estão murchando. São pessoas que não têm família, são pessoas que não têm um propósito de vida. Infelizmente, alguns deles literalmente secaram. Eles morreram em uma situação terrível. Você consegue enxergar isso? Talvez nós, mais velhos, a gente consegue enxergar isso. E aí você, junior, adolescente, jovem, você não percebe isso. Você ainda está nessa crise, né, de você olha para os seus amigos que não estão nem aí e parece que eles são mais felizes do que você que está ralando, tentando honrar a Deus. Uma palavra especial para vocês, juniores, adolescentes, jovens.
Eu vejo na minha vida e na vida desses meus amigos que eu citei, nós tomamos uma decisão nessa fase de vida. Foi nessa fase que nós começamos a decidir se nós íamos levar Deus a sério ou não. E hoje a gente consegue perceber os resultados na nossa vida. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus me protegeu porque eu botei um pezinho lá. Mas Deus foi misericordioso, me trouxe de volta para os seus caminhos, mas eles não. Eles não. Vocês precisam confiar na palavra de Deus. Entende? Isso é um salmo de sabedoria. Alguém sábio dizendo para nós: não inveje o caminho dos pecadores. Que Deus tenha misericórdia da vida de vocês. E que vocês tomem uma decisão de crer, de confiar nesse texto. Escolherem o caminho de Cristo Jesus. Então fazer o quê? Versículo 3, ele diz: confia no Senhor, faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Então, diante dessa aparente vitória do mal, o mal prevalecendo e parecendo fazer valer a pena, ele diz: confia no Senhor. Essa é a grande questão desse salmo. É você confiar em Deus, é você confiar na palavra de Deus e não da sua interpretação, da sua avaliação da realidade. Se você confia ou não em Deus, vai determinar os seus próximos passos, sua decisão. Pense que até o se irritar, a gente ficar angustiado, indignado, é de certa forma a gente querer exercer uma justiça que nós achamos que Deus não está exercendo. Invejar o caminho do mal é você desconfiar de que os caminhos de Deus talvez não sejam os melhores. Essa foi a estratégia de Satanás desde o início, que ele fez com Adão e Eva. Não confiem na justiça de Deus. Se vocês pecarem, certamente não morrerão, foi o que ela disse. Ele disse: não confiem na bondade de Deus. Na verdade, Deus sabe que no dia que dela comerem, vocês serão como Ele está escondendo o melhor de vocês. O grande perigo é parar de confiar em Deus diante do mal, e nós vimos o resultado de Adão e Eva e na nossa própria vida. Como é que você reage então diante de uma notícia da corrupção? Temos aí mais uma CPMI, a do INSS. Como é que terminam as CPMIs no Brasil, hein? Pizza. Dá nada, ninguém vai preso, ninguém perde o mandato. Os aposentados que ganham tão pouco vão ficar no prejuízo. Nós que não roubamos nada, vamos ter que pagar o preço. E o político corrupto e a sua gangue embolsam mais uns milhões. Qual que é a sua reação? Raiva, indignação, aí você posta um textão lá no Facebook, alimenta um ódio no coração, acaba com a esperança. Ou você ora a Deus? Fala: Senhor, o Senhor sabe, o Senhor é justo, o Senhor é soberano, o Senhor é rei, eu confio. Não vou me indignar com isso, mas eu vou confiar e adorar o Senhor. Eu sou do que fica indignado ainda, eu luto com isso. A pressão sobe, mas eu quero trabalhar para confiar em Deus e descansar em Deus. Como? Ele diz aqui: faça o bem. Uma expressão de confiança em Deus é permanecer fiel, fazendo o que é certo. Está todo mundo parando no lugar errado, eu vou parar no lugar certo, nem que eu tenha que andar quilômetros para buscar meus filhos na escola. Está todo mundo colando, tirando nota alta. Eu vou estudar e vou tirar o que der. Está todo mundo roubando da empresa, roubando o tempo da empresa, fazendo corpo mole, rodando no Instagram na hora do trabalho. Eu vou ser fiel. Eu vou olhar a internet para entretenimento só depois do expediente. Não vou usar o tempo da empresa para isso. As pessoas vivem indiferente umas às outras na rua, ninguém está nem aí uns com os outros. No ônibus, na padaria, eu vou ficar atento o tempo todo, aonde eu estiver, para fazer o bem para as pessoas. Vou dar meu lugar no metrô, eu vou ajudar alguém a subir o ônibus, eu vou
socorrer o motoqueiro caído aí. Eu vou orar pelas autoridades. Eu vou orar pelos políticos. Eu vou orar pelos juízes. Eu vou orar pelo bem deles. Não pelo conforto no pecado, mas eu vou orar pelo bem deles, e o bem deles é que se arrependam e andam nos caminhos do Senhor. Queridos, pensa comigo assim, o texto ele vai repetir ao longo do salmo inteiro que eles serão destruídos. Pense na implicação disso. Isso implica que aquele que faz o mal, que não tem a Cristo Jesus, esse destruído implica uma eternidade de sofrimento. É um sofrimento que não tem esperança de melhorar, que não tem prazo para acabar. Então, confiar em Deus e fazer o bem não é desejar isso para eles, não é desejar o inferno para essas pessoas, mas é entender que eles fazem o que eles fazem porque eles estão cegados pelo pecado. Eles não têm ideia do que os espera. Nós éramos assim. Nós estávamos no mesmo caminho, e agora nós cantamos várias músicas agradecendo a Deus, porque Deus nos tirou desse caminho. Então fazer o bem por essas pessoas é orar para que a graça de Deus os alcance. Que eles se arrependam do seu pecado, eles sejam perdoados, sejam salvos do inferno em Cristo Jesus. Isso é fazer o bem. Não é orar de acordo com o prejuízo que eu estou levando. É orar de acordo com a graça e misericórdia que um dia me alcançou e pode alcançar todos eles. Todos eles. Essa é a solução para eles. É assim que nós temos feito. É assim que você ora pelos políticos, pelos juízes. É assim que você ora pelo colega que faz bullying contra você na escola, pelo professor que te persegue, pelo colega de trabalho que quer puxar o seu tapete, pelo irmão da igreja que não vai com a sua cara e só tenta te prejudicar. O que Jesus ensinou? Gente, vocês aprenderam. Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas no meu reino, no reino de Cristo, eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque Deus fez isso conosco. Nós éramos seus inimigos e Ele entregou o seu Filho por amor a nós, quando ainda éramos pecadores. Então, quando nós amamos os nossos inimigos e oramos por eles, fazemos como nosso Pai. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Qualquer um faz isso. Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, os que estarão fazendo demais. Qualquer um faz isso. Por isso, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Que Deus conceda graça e misericórdia para os homens que hoje dirigem a nossa nação e talvez com motivações erradas, cegos pelo seu pecado, estão acumulando a ira de Deus sobre eles. Eles não têm ideia para onde eles estão indo, que Deus abra os olhos deles, eles sejam salvos para a honra e glória de Deus. E Ele diz, habite na terra, viva na realidade que Deus te colocou. Não fique fantasiando no mundo ideal. Se você pode melhorar algo dentro dessa realidade, faça, não há problema, dentro das motivações que o Salmo está apresentando. Mas às vezes a gente fica pensando, não, a solução é mudar de realidade. Eu vou para outro país, e tá bom, pode ser bom, mas deixa eu te falar uma coisa. O mal e a corrupção estão em todo lugar. Inclusive, aonde você estiver. É triste ver, às vezes, algumas famílias que saíram daqui para buscar uma vida melhor lá fora e de fato estão bem financeiramente, talvez até politicamente, num país economicamente melhor que o nosso.
mas eles não tomaram cuidado, não priorizaram sobre a vida espiritual e hoje estão longe de Deus. Suas famílias têm sido destruídas, porque foi em busca de um mundo ideal, de um lugar ideal, mas esqueceram daquilo que é essencial. Claro, se você tem condições, se Deus tem te guiado, não é pecado. Mas se você não tem condições, se você não tem como mudar de país, você não tem como mudar de trabalho, você não tem como mudar de classe, você não tem como mudar de família, pare de reclamar, pare de sonhar com aquilo que poderia ser o ideal. E faça o bem aonde você está. Um texto fantástico, Jeremias 29. O contexto de Jeremias 29 é assim: Deus colocou eles de castigo como prisioneiros de outra nação, na Babilônia. E Deus falou, é o seguinte, são 70 anos aí, vocês não vão sair daí antes. E aí o que Deus diz para eles? Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Parênteses aqui. Muita gente não quer ter filho porque o mundo está difícil. Olha o que a Bíblia diz. Tenham filhos. Vamos encher o Piba Kids, fecha parênteses. Já está lotado o Piba Kids, gente, a gente vai ter que aumentar. Versículo 7, olha que interessante. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. De fato, nós esperamos uma pátria melhor, nós somos cidadãos do mundo, mas enquanto nós estamos aqui, como representantes do reino de Deus, a gente deve trabalhar para que aqui seja um lugar bom. Não vamos nos apegar, não vamos criar raízes. Mas ficar vivendo sem esperança aqui não é o ideal. Então, trabalhe. Trabalhe para que a sua casa, o seu prédio, a sua vizinhança, a sua classe, sua empresa, seu setor, sua igreja, sua rua, seja cada vez melhor. Sirva aos outros, ao invés de ficar focado no que você gostaria que fosse. Nós louvamos a Deus pela vida do Daniel, do Lucas Garcia, irmãos nossos que estão servindo da política da cidade, junto com os demais irmãos que estão com ele, para tornar a nossa cidade melhor. E que o Senhor levante mais pessoas, mais crentes fiéis nessa área. É parte do confiar em Deus, fazer o bem e habitar na terra, em meio a essa corrupção. Ah, Ricardo, mas não adianta nada, a gente vai fazer o bem, mas aí vem o pessoal e estraga tudo de novo. E aí você vai continuar trabalhando para Deus, não pelos resultados. O seu foco é honrar a Deus nas suas atitudes, não focado nos resultados. Os resultados pertencem a Ele. O seu próprio esforço é uma manifestação de adoração ao Senhor. Deixe os resultados com Ele. Quanto você sofre porque já desistiu do lugar que você está? Talvez é amanhã, segunda-feira é o dia da angústia. Ah, vou ter que voltar para o meu trabalho. O Brasil não tem mais jeito, não suporto mais minha classe, minha vizinhança, meu trabalho, meu patrão. Se você não tem condições de mudar esse tipo de atitude, não te ajuda, só piora a sua vida. Mude o que você pode mudar. Se não são os malfeitores, você não pode mudar o coração deles, mude o seu coração, a sua disposição. E para te ajudar, alimente-se da verdade, alimente-se da fidelidade de Deus. O termo aqui é uma ideia de apacentar, de cuidar de ovelhas. Seja cuidado, seja apacentado pela verdade, pela fidelidade de Deus. O que tem te alimentado? São notícias? São as opiniões, as conversas, as rodas, os comentaristas, as previsões humanas do nosso futuro? Ou são as verdades de Deus?
o próprio Deus, o caráter de Deus. O que alimenta o seu coração? O que ocupa a sua mente? Lembro que por um tempo eu vinha para a igreja ouvindo Alexandre Garcia, né, um jornalista. Irmãos, eu chegava aqui já tendo crise de ansiedade. Porque está errado isso, que está errado isso, ninguém está fazendo isso. Eu chegava aqui já... O Bimo e o Davi falavam bom dia, eu já falei, como bom dia, gente? O mundo está acabando. E eu tive problemas reais por causa disso. Crise de pânico, de ansiedade. Eu falei, para. Não adianta nada. Precisamos ficar atentos ao que está acontecendo? Sim. Precisamos? O quanto? E aí eu não estou falando aqui, gente, que você ouvir Alexandre Garcia é pecado, não é nada. Estou falando isso uma pessoa pessoal. Tem gente que ouve e está tudo bem. Mas eu estava me alimentando dessas coisas. Avalie do que você tem alimentado. Eu preciso mais da verdade de Deus que governa no trono. E isso a Globo não mostra. Mais do que notícia ruim. E você já viu como a imprensa, como ela quer empurrar notícia ruim para a gente? Notícia assim que... Não... Eu estava vendo notícias assim por cima, aí você vê lá 5 pessoas da mesma família morrem numa estrada no interior do Acre. Aí você fala assim, cara, é terrível isso, mas por que eu preciso ficar sabendo disso? Lembra na pandemia? Cada dia a gente tinha atualização de mortos. Quantos morreram? Quantos morreram? Gente, Jesus falou para a gente ser prudente. Somos inocentes, sem malícia, mas nós não devemos aceitar as coisas sem filtrar. Gente, a imprensa, ela não é pura. E quando eu estou falando disso, eu não estou falando de corrupção humana, eu estou falando de manipulação espiritual. O mundo jaz no maligno, Satanás está por trás daquilo que ele quer encher a nossa cabeça, ele quer tirar a nossa esperança, ele quer tirar a nossa paz. Cuidado com aquilo que você se alimenta. Você sabe mais, de cor, o nome dos políticos que votaram contra a CPMI do INSS? Ou você sabe mais de cor versículos que falam sobre o governo de Deus, sobre todas as autoridades? O que você tem alimentado determina o que domina a sua mente, o seu coração. Isso afeta no que você se agrada, porque ele diz, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrade-se do Senhor, que o seu deleite, o seu prazer, a sua satisfação seja o Senhor. O que você deseja mais? Deus ou um sistema político segundo a sua visão? E deixa eu te falar, se for um sistema político ideal para você, você não vai ter isso nessa vida. Porque, pensa comigo, lembra de homens do passado que foram surgindo, e esses homens começam a lutar contra a corrupção, a gente fala, agora vai! E foi. Não foi. Aí esse cara vai colocar tudo em ordem, aí passa um tempo, decepção. Ele vai fazer algo que não nos agrada, ou ele vai ser engolido pelo sistema. E deixa eu te falar uma coisa, se te colocarem lá, falar, agora é você, vai lá, faz do jeito que você quiser, você vai se frustrar. Porque a coisa não é tão simples como a gente acha que é. Conversa com o Daniel, conversa com o Lucas Garcia. E você vai aprender sobre isso. Assim é o mundo, gente. Nada nesse mundo nos satisfaz. Nós somos criados para nos satisfazer em Deus. Quando nos satisfazemos em Deus, então Ele satisfaz os desejos do nosso coração. O nosso coração só é satisfeito nele. O texto não está dizendo, se você tiver prazer em Deus, Ele vai realizar todos os seus desejos. E desejos egoístas. O Palmeiras vai ganhar mais um Mundial, aquela menina vai se apaixonar por você, você vai ser promovido no trabalho, você vai ganhar um carro novo. Porque isso não seria ter prazer e satisfação em Deus, mas sim nessas coisas, no Palmeiras, na menina, na promoção, no carro. E isso não satisfaz. Porque nós já ganhamos um Mundial, a gente quer outro.
Hoje a gente já pega a coisas assim, então, enfim. Aí você conquista uma menina, você vai querer outro. Aí você ganha uma promoção, mas agora você quer outra promoção, e o carro novo ele fica velho. Nada nesse mundo nos satisfaz. Nossa satisfação é somente em Deus. E quando nossa satisfação é em Deus, então seremos plenamente satisfeitos. Eu estava pensando no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viveu um dos períodos mais corruptos da história da humanidade. E quantas vezes nós vemos ele reclamando, atacando a política nas suas cartas? Porque onde estava a sua satisfação? E outra, qual que é o desejo do salmista aqui no 37? É justiça. Que a corrupção seja punida. Então esse desejo vai ser satisfeito, porque Jesus ele está vindo como rei, juiz. Ele vai julgar todas as coisas. Então o que a gente faz? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Solta, entrega para Deus. Para de tentar controlar, de tentar fazer a justiça acontecer pelas suas próprias forças, pelas suas páginas no mídia social, pelas suas constantes reclamações nas falas. Confia nele. E ele fará. Ele vai fazer justiça. Está escrito aqui, gente. A gente sabe o final da história. Quando a gente tenta fazer justiça com as nossas próprias mãos, motivados pela nossa ira, a palavra de Deus já disse, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tudo que você faz irado é fora da vontade de Deus. Então deixa com Ele. A vingança é minha, diz o Senhor. Podemos entregar para Ele, porque Ele fará com que, versículo 6, a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. No tempo certo Ele vai fazer justiça. Naquilo que você tem sido injustamente acusado, injustiçado, prejudicado, Ele vai deixar claro que você é inocente. Ele vai fazer com que o seu direito seja cumprido. Agora, isso traz segurança por um lado, mas também traz temor por outro, porque se Ele vai fazer justiça, os maus vão ser punidos, o nosso mal deve ser punido também. Nós também seremos condenados pelo nosso erro. Por isso que aqui entra o Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus, que foi punido no lugar dos maus, nós. Todo aquele que crê que é culpado por pecar contra Deus, crê que ser condenado é justo, mas crê também que Jesus já foi condenado no nosso lugar. Então nós recebemos o perdão, a salvação, nós somos declarados justos. Nele nós somos justificados. E por causa dele, por causa de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nós temos o direito à vida eterna. Por isso, descanse no Senhor, espera nele. Não se irrite por causa do que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Confiar, se agradar em Deus, entregar ao Senhor nos leva ao descanso. Ficar irritado com a prosperidade dos maus suga a nossa alegria, a nossa energia, a nossa vitalidade, a nossa esperança. Às vezes eu fico vendo aquele pessoal que gosta de ficar compartilhando vídeos que revelam segredos obscuros da política. E aí o tempo todo aqueles vídeos e teorias da conspiração. Aí você olha para esse tipo de pessoa, não são pessoas felizes. Não são pessoas em paz. Ou ele está sempre indignado, ou ele está frustrado, porque toda aquela teoria não se concretiza. Já viu aqueles vídeos de internet? Fala, agora a casa caiu, fulano de tal está apavorado. Eu olho para essas chamadas, eu me resisto, eu não assisto, porque eu não quero alimentar minha mente com isso, mas eu fico no fundo assim, será que vai? E não foi. É indignação e frustração o tempo todo, sem descanso. O Salmo diz, descanse no Senhor, espere nele, espere, ponha a sua esperança no Senhor. Não é um presidente, não é uma Câmara de Deputados e senadores, não são juízes, não são prefeitos, vereadores, todos eles são limitados e têm a sua própria corrupção.
Mas Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é santo, santo, santo. Ele é justo, Ele é amor. Coloca nele a esperança. Quando colocamos a esperança nele, então, não nos irritaremos por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Aonde você coloca a sua esperança, determinará a sua indignação, a sua irritação ou o seu descanso. Versículo 8. Deixa a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Não viva assim. Você fica irritado o tempo todo, ansioso, a pressão sobe, vem a crise de pânico, aí você vai para o hospital. Aí você fica 5 horas para ser atendido no hospital, porque o sistema de saúde está um caos, não importa se é SUS ou convênio. Aí você vai ser atendido por um médico que recebe mal, 48 horas de plantão para complementar a sua renda. Nem olha na sua cara e te atende em 30 segundos. Aí você sai pior do que entrou. Irritado com o governo, irritado com o sistema de saúde, irritado com o médico. E aí, meu amigo, é infarto. É infarto. E o político? O político está lá gastando o dinheiro dele, o dinheiro que era para ir para a saúde, pagando o seu jantarzinho de 10 mil reais. Adiantou alguma coisa? Não. Não, descanse no Senhor, confia nele, faça o bem. Por quê? Para terminarmos, versículo 9, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. O que ele quer dizer com isso? Os dois últimos versículos explicam isso. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Olha o contraste do passageiro e do que permanece. O ímpio parece hoje estar por cima, eles vão desaparecer. Mas os mansos, olha que interessante, presta atenção nessa palavra, os mansos. O manso está mais ligado ao que vive irritado, ansioso, bravo, lutando. O manso é aquele que está confiando em Deus. Os mansos herdarão a terra. Jesus mesmo citou esse texto. Bem-aventurado os mansos, pois herdarão a terra. Os humildes. Humildade. Eu não sou o salvador do mundo. Deus o é. Aqui, para o povo de Israel, literalmente era permanecer na terra prometida ali, mas em Cristo a aplicação é mais ampla. E de fato, em alguns casos, corruptos estão pagando por isso. Citei exemplos da minha própria vida. Mas o cumprimento pleno é a eternidade. Vamos terminar lendo como a história termina. Abra lá em Apocalipse, capítulo 20. Spoiler. Como termina a história. Apocalipse 20, versículo 11. Diz assim, Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco e aquele está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. E viu novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo.
Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novo todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas as coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar. Deus, tem sido dias difíceis para todos nós. Mas obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos aponta a direção certa. Cuida, Deus, do nosso coração, da nossa mente. Que nos alimentemos da Tua verdade, da Tua fidelidade. E isso, Deus, conduza a nossa motivação, as nossas emoções e as nossas ações. Sim, para buscar a justiça. Para fazer da onde nós estamos um lugar melhor. Mas não confiando na nossa própria força, na nossa própria justiça, mas confiando no Senhor. Ajude Deus a descansar, até que o Senhor venha e nos dê o descanso eterno. E como igreja, Pai, nós clamamos pelo nosso país, pelos nossos governantes. Especialmente por aqueles que o Senhor sabe, Deus, nós nem sabemos. As informações chegam para nós totalmente pervertidas e desviadas. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe os homens que estão envolvidos nisso. Pai, que a Tua graça seja derramada sobre a vida deles. Eles reconheçam o seu pecado, Deus, e reconheçam a salvação em Cristo Jesus. E pela Tua graça e pela Tua misericórdia, estejam conosco por toda a eternidade, desfrutando da paz e do descanso conquistado em Cristo Jesus. Pedimos pelos nossos irmãos que estão envolvidos na política. Pai, os proteja da corrupção. Que eles sejam luz ali onde eles estão. E Pai, usa-nos como igreja, como irmãos, para encorajá-los, para pastoreá-los e motivá-los. E cada um de nós, onde nós estamos, na vizinhança, na casa, na classe, no trabalho, na igreja. Que o Senhor nos use, Deus, como luz da Tua justiça, para a Tua honra e para a Tua glória. Te louvamos e Te adoramos, porque podemos descansar em Cristo Jesus. É em nome dEle que nós oramos. Amém.